Tertúlia. Contém 6 páginas, 60 logias, 31 máximos. O verbete é o produto conscienciométrico. A especialidade é experimentologia e vai ser aqui defendido pela veterana professora Tânia Guimarães. A professora Tânia Guimarães, ela é professora universitária, graduada em farmácia química, farmácia bioquímica, licenciatura plena em química, pós-graduada em metodologia do ensino superior, sanitarismo e fermentações químicas, mestre e doutora em química dos alimentos, pós-doutora em avaliação de impactos ambientais. Pelo currículo já dá para ver que ela é bastante produtiva, né? Coerente aqui com o verbete. Brasileira, natural do Rio de Janeiro, voluntária da Conscienciologia desde março de 1999, docente da Conscienciologia desde maio de 2004 e tenepsista desde janeiro de 2000. Bom, então em relação ao verbete, a definologia. O produto conscienciométrico é o resultado efetivo e concreto dos autoesforços da consciência lúcida, homem ou mulher, mensurado na realização ou consecução dos autoempreendimentos evolutivos. Na pensenologia, nós destacamos o holopensene pessoal da produção conscienciométrica, a forma holopensênica produmétrica, os prioropensenes, a ortopensenidade, a autopensenidade criteriosa. Na fatologia, nós destacamos o produto conscienciométrico, as medidas do lucro evolutivo, a avaliação crítica do produto conscienciológico, as resultantes expostas sobre a forma de cifras, cotações deceniais, desvio padrão, índices, listagens, médias, máximas, percentuais, tabelas e outros valores numéricos. A quantificação técnica de processos e produtos, o aumento da produtividade criativa. Na parafatologia, destacamos a sinalética energética e parapsíquica pessoal aplicada à produtividade consciencial. As para-realidades derivadas no curso intermissivo sobre avaliação conscienciometrológica. As paratécnicas experimentais do produto intermissivo. Os parafatos influindo nas medidas conscienciológicas. A para-informação prioritária resultante. E o saldo da ficha evolutiva pessoal, a FEP. Destacamos que a fatologia contém 24 linhas, né, como máximo, e 22, a seção detalhismo, nós temos 22 máximos. Na argumentologia, nós destacamos aqui a transdisciplinologia, onde tem uma listagem com 11 tópicos. Eis listadas aqui, então, em ordem lógica, 11 ciências auxiliares capazes de oferecer subsídios às consciências lúcidas interessadas no produto conscienciométrico. Na remissiologia, nós destacamos o alto rendimento evolutivo, o calculismo cosmoético, a enumerologia, medida conscienciológica e qualificação da autoprodutividade. O produto conscienciométrico autoavaliativo, base para autocrítica técnica, revela fatos e parafatos para a consciência cobaia, auxiliando planos e construção de neometas autoevolutivas. Essa é a frase enfática do verbete. Na questionologia, você, leitor ou leitora, é agente produtivo? Sabe empregar a autocrítica produtiva técnica? Está satisfeito ou satisfeita com o rendimento obtido ou pretende melhorar os produtos conscienciométricos? A bibliografia específica
é composta por 12 itens. E a mega análise do verbete, elaborada pelo professor João Paulo, nós temos os seguintes tópicos: critério, medida, eficácia, eficiência, resultado, produmetria, consequência, para rendimento, autoempreendimento, consciencialidade, produtividade, alta aferição, alta avaliação, sistematização, qualiquantificação, conscienciometrologia, experimentologia, enumerologia, metodologia e matematicologia. Queremos aproveitar, já nesse início aqui, também de fazer aqui algumas chamadas. A primeira delas é que agora, próximo domingo, dia 8, nós vamos ter a prova geral da Conscienciologia. A prova geral, então, da Conscienciologia é começando aqui em Foz do Iguaçu, às 8 horas da manhã e vai até meio-dia. Também é interessante, pessoal, os teletertulianos se informarem onde irá ocorrer as provas nas suas localidades. Se ocorrer na sua localidade, onde será, ok? Prova geral da Conscienciologia, dia 8. Nós temos também um convite a partir da Unicim, entre os dias 6, 7 e 8, também agora deste mês de dezembro. Então, a Unicim, anfitriã da Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional, CCCI, convida as autoridades, amigos e voluntários para festejar o 25º Congraçamento das Instituições Conscienciocêntricas. Então, vale a pena aí a participação de todos, aqui em Foz do Iguaçu. Não tem aqui, acho que o endereço, o local onde vai ser. Eu acho que é no discernimento, né? Alguém sabe informar? Não tem aqui, né? O jantar, né? Bom, é importante checar depois para a gente saber. Bom, o congraçamento aqui tem outra informação aqui, ó. O local é Iguaçu Resort Hotel. Então, no dia 6, nós vamos ter o jantar dançante, sexta-feira agora, próxima, o jantar dançante. Ok? Então, essas seriam as nossas divulgações. Professora Tânia, nós já temos perguntas aqui dos teletertulianos, mas seria interessante você colocar o porquê deste tema, porquê desse verbete. Essa questão da produmetria sempre me interessou. Eu sempre fiz listagens, decenniais, essas sugestões que eu apresento aqui, que você pode fazer a produmetria através de vários instrumentos. Então, isso sempre me chamou a atenção e eu fazia. Então, era teático, a coisa era teática. E, de repente, eu resolvi fazer o verbete. Tá lógico? Tem lógica isso? Calcado na sua experiência. Tá. Isso é muito importante. Ok. Então, olha, nós já temos aqui as questões de teletertulianos. A primeira, a verbetógrafa professora Tânia. Na estrangeirismologia, página 6, linha 2, como funciona o coaching dos amparadores extrafísicos na produmetria? Amparadores são para fazerem exatamente isso, ensinarem, participarem, ajudarem. Então, eles estão fazendo sempre essa... A gente sempre espera essa possibilidade de amparadores, né? O coaching, a ajuda, o ensino. Uma orientação, orientação também, né? É. Na fatologia, já na página 7, na primeira linha, como podemos auferir bem as medidas do lucro evolutivo no nosso dia a dia? 7. 5, 6, 7. As medidas? É. Na 7ª? Na página 7, primeira linha.
Primeira linha. Eu estou na linha 7. Isso. Não, página 7. As medidas do lucro evolutivo? Isso. Então, lucro evolutivo... Como auferir? Essas medidas vão acontecer a partir dos resultados que a gente tem no que a gente entende como lucro evolutivo, né? Está acontecendo melhor, você está podendo fazer assistência, você está fazendo o melhor de si para que o ambiente fique de forma mais assistencial. E essas medidas você determina. A questão do produto conscienciométrico é isso interessante. Você, no seu trabalho, de você estar registrando, de você estar organizando o que você está fazendo de melhor, para que aconteça o melhor para todos, você vai criando os seus índices, as suas medidas. As medidas do lucro evolutivo são assim, elas se fazem na prática. Respondi? Consegui? Tem uma certa, a gente pode dizer assim, particularização. Que um pode utilizar como medida evolutiva, o outro vai considerar... Do outro, né? Não, isso é... Eu entendo como mais subjetiva mesmo, né? Você acha que tem lógica? Eu vejo que tem, mas talvez também a gente poderia considerar algumas transversais que serviriam para todo mundo. Por exemplo, estou aqui pensando junto, né? Mas, por exemplo, resultados da TENEPS. É algo que poderia... Transversal? Seria transversal. Todo tenepsista teria determinadas variáveis que serviriam para qualquer tenepsista, certo? Tá. Por exemplo, ampliação do número de pedidos na TENEPS. Isso é uma variável que eu posso utilizar, que você pode utilizar, que ela pode utilizar. Eu falo transversal nesse sentido, quer dizer... Sim, serve para serviria não só para uma pessoa em particular, mas para várias outras, né? Acho que esse seria um aspecto aí que a gente poderia considerar, né? Bom, na fatologia também, agora na terceira linha. Tá. Poderia nos explicar melhor o processo produto com maior eficiência na qual há a feitura certa da ação? Então, isso aí é eficiência, né? Que é a eficiência, que é a feitura certa da ação. Você está fazendo, está praticando, está exercitando a busca do seu produto conscienciométrico e você está procurando fazer mais corretamente as ações desse processo. E o processo produto, porque eu estou pegando tanto a parte de você estar dentro do processo, e não apenas o produto que advém desse caminho. E a eficiência é uma busca interessante, né, do autopesquisador. Que é a otimização, né? A máxima otimização entre aquilo que você, a gente pode fazer analogamente, né? Fornece ou utiliza de insumo e aquilo que sai como o produto, não é isso? Quer dizer, ser mais, vamos dizer assim, maximizado. Mais eficiente, eficiente. Quer dizer, mínimo de recurso para o máximo de resultado. Boa Quanto ideia. maior essa equação, maior a eficiência, né? Boa ideia. Também olha, é uma questão relacionada. Na mesma linha, poderia aprofundar sobre as paratécnicas experimentais do produto intermissivo? Na terceira linha também? Só que, desculpe, na parafatologia. Parafatologia. Tá. Terceira linha, as paratécnicas, no final dela, as paratécnicas experimentais do produto intermissivo. Quer dizer, o produto intermissivo é você estar caminhando no que você veio fazer. Você está caminhando aqui, no que você veio fazer, você se preparou antes de chegar a essa experiência de vida, o que você veio organizado para fazer. E você lá aprende paratécnicas. Deve ter aprendido paratécnicas, que você vai recordar, que você vai lembrar do que você fez, daquilo que você se preparou.
e você vai atuar aqui com essas técnicas. Um exemplo, a gente poderia pensar, é a senha retrocognitiva, né? A senha intermissiva. De repente, uma ideia-chave que faz a pessoa ficar um pouquinho mais lúcida em relação à sua proética. Às vezes você está naquela situação e chega a ideia que você pode chamar de paratécnica, né? Não deixa de ser. A paratécnica que aí no caso, divino, mnemônica. Né? Mnemônica. Se a gente pegar esse exemplo, seria uma para que foi lá do intermissivo para que a pessoa fixasse aquilo. Por exemplo, a questão de ideias inatas intermissivas. A pessoa trabalhou aquilo bastante durante o curso intermissivo, alguns pontos que ela teria que fixar bem, até para não desviar da proex. São pendências que ela tem, isso aí. E aí tem a técnica mnemônica para, naquele romance O Cristo Espera por Ti, tem, num determinado trecho lá, quando aborda a Rosselane, tem esse processo mnemônico, da técnica para fixar o que ela deveria fazer, jamais para o final do livro. Okay? Bom, na Paradoxologia, página 8. Por que ocorre este paradoxo com a consciência atilada esquivando-se da atividade produmétrica? Isso pode ter N possibilidades, né? Quer dizer, ela é atilada, ela é esperta, ela tem inteligência, mas ela se esquiva dessa atividade produmétrica, desde preguiça até falta de confiança em si, passando por falta de confiança em si, até por um estágio pequeno na vida de preguiça, de não vou fazer, não posso fazer, ou não tenho confiança em mim. Quer dizer, e ela é atilada, ela pode ser capaz. E isso eu coloquei como um paradoxo, né? Um paradoxo que pode acontecer com qualquer um. Ou seja, ela teria muito mais condições ela teria todas as possibilidades de fazer essa avaliação da produtividade. Para fazer qualquer avaliação, mas não se propõe. Faz, né? Coerência, né? Incoerência, sim. Incoerência, total. Preguiçosa. Bom, vamos então aos Posso fazer tertulianos. Vamos lá. Tânia, boa tarde. Boa tarde. Parabéns pelo continuismo verbetográfico. Na Fatologia, página 7, na quarta linha de baixo para cima, a eliminação do retrabalho através de processo produto prioritário. Eu pensei na técnica da circularidade, né, de repetição didática, né, aquela que a gente usa para qualificar o conteúdo, o conforto de uma escrita, por exemplo, né? Então, nesse caso que você está colocando aí, é diferente, né? Eu gostaria que você ampliasse, e se puder dar algum exemplo. Isso, processo produto prioritário. Por exemplo, escrever verbete, tá? A gente coloca nessa situação. Às vezes a pessoa, isso que a gente falou ainda há pouco do paradoxo, ela pode fazer isso, mas ela não faz. Mas aí, no caso aqui, eliminação do retrabalho, né? Quer dizer, fazer o verbete e você define o processo produto prioritário para não repetir 2, 3, 4, 5 vezes, não fazer essa repetição didática, como você ressaltou. Mas isso aqui é de maneira desnecessária, né? O retrabalho é desnecessário. O retrabalho é aquilo que você tem que fazer. Você tem que fazer de novo porque não ficou adequado. Aí tem que fazer um retrabalho, não é? Por isso a eliminação. Eliminar. Agora, a técnica da circularidade não é retrabalho. A técnica da circularidade é uma estratégia, né? De, vamos dizer assim, de fixação e de aprendizagem da pessoa. Então, acho que, né, Tânia, isso fica bem diferenciado, né? Porque a eliminação do retrabalho, o retrabalho seria algo negativo, a técnica da circularidade não. Isso, então, você elimina o desnecessário. É isso aí. Sim, otimizar, né? Ok.
Como que você usou ali na tecnologia, como que você utiliza essa técnica da atenção prospectiva? Na segunda linha, final da segunda linha, na tecnologia. Você fazia prospectiva, quer dizer, você faz como uma imaginação do que você vai fazer. E aí você coloca isso como se fosse o seu caminho. E aí você vai fazendo marcos nesse caminho. E aí você vai ficando atenta a esses passos para você encontrar o produto conscienciométrico. Você vai passo a passo, se precisar alguma coisa, refaz. Essa é a técnica da atenção prospectiva. Quer dizer, você primeiro faz o cenário total para ir caminhando passo a passo. Entendi. Aqui. Tânia, parabéns pelo verbete. Página 7, penúltima linha, você fala sobre o homem... Fatologia? Fatologia, página 7, penúltima linha. O omniquestionamento produmétrico. Isso é o máximo, né? Quer dizer, você vai fazer o seu produto, mas você já faz todas as possibilidades que podem acontecer, de ajuda ou de atrapalhamento. E aí você se questiona sobre esses passos, sobre todas essas possibilidades, para você alcançar o seu produto da melhor forma possível. Tem lógica? Tem lógica, Marta? Sim. Eu fiquei pensando aqui numa série de outras questões que também vão entrar por esse eixo, né? Talvez até um direcionamento, verificar, por exemplo, quais as especialidades da Conscienciologia que entram por esse fluxo. Seriam todas as especialidades, a maioria, quais delas que poderiam seguir, né? Que tipos de produtos também poderiam ser classificados por esse fluxo. Agora, quanto mais questionamento, quanto mais questões, quanto mais problemas você levantar, né? Aí você está sugerindo baseado nas especialidades, né? Eu fiquei pensando, por exemplo, no caso da politicologia, como é que ficaria essa prodometria? Ou então essa questão de que tipo de produtos que poderiam ser gerados a partir dessa especialidade, né? Aí politicologia, se por exemplo a gente fosse para essa ciência, seria o mais honesto possível, o mais claro possível. Um produto, quer dizer, um questionamento em cima de um produto, o melhor para todos, né? Tá, ok. O mais cosmoético. Da politicologia. Né? Da politicologia, por exemplo. Eu acho até interessante entrar nisso. Você até tem acompanhado, você tem uma experiência, não sei se as pessoas, acho que a maior parte não sabe disso, você acompanha as reuniões aqui da Câmara de Vereadores, né? Não sei se você ainda continua... Não, agora eu tô deixando um pouco, porque está bem complicado, como eu tenho sempre colocado aqui, né? 85% de vereadores evangélicos, o que está acontecendo lá é de dar medo do que pode acontecer nesse município. Não existe mais o Estado laico, né? Pelo menos aqui... Não existe mais o Estado laico. Em Foz a coisa está um pouco Quer perigosa. dizer, isso está fazendo uma modificação na estrutura mesmo do município de Foz do Iguaçu. Então, mas eu toquei nesse assunto porque eu vejo que esse tema seu aqui, o tema do verbete, ele é muito sério nessa questão da politicologia, no sentido de fazer a avaliação das gestões, dos mandatos, o que praticamente não se faz de maneira técnica. As pessoas não avaliam isso, os eleitores não fazem isso, a mídia faz, mas mesmo assim ainda não faz assim de uma maneira adequada. É muito primária, né? É muito primário. Muito primário. Então, por exemplo, existem hoje técnicas, né, de avaliação de políticas públicas e avaliação de empreendimentos públicos, mas deveria realmente se fazer uma avaliação ou se ter uma metodologia, e eu acho que você poderia pensar nisso, uma vez que você tem essa afinidade com a área política também, da prodometria dentro da politicologia em suas diversas instâncias.
Loche, na gestão passada, que eu já participava, eu e Ivan Ramos também, a gente assistia as reuniões. Uhum. Você podia fazer alguma coisa, você tinha mais um contato com os próprios vereadores. Agora está bem complicado, quer dizer, está começando e eles já começaram bastante forte, né? Porque o prefeito também é evangélico. Mas o que eu estou falando é criar uma ferramenta. Então, uma ferramenta, mas... Independente se vai ser usada aqui em Foz ou se pudesse, mesmo que não seja usada, mas, né? Por exemplo, algo que seria para... Vamos pegar no âmbito de vereadores. Como avaliar o mandato de um vereador? Ao longo do seu mandato, como avaliar, então, a produtividade desse vereador? Projetos que ele encaminhasse para a Câmara e que fossem aprovados. Mas aí projeto. Qual é a qualidade desse projeto? Isso talvez tivesse que entrar... De 1 a 5. Dá um índice, por exemplo, de 1 a 5. Alcança mais gente... Então, mas eu acho que de 1 a 5 para vários critérios... Sim. De avaliação alcance dos de projetos. Pessoas. Alcance seria 1. A área abarcada. Por exemplo, eu estou pensando alto, não tinha pensado nessa questão. Né? Tânia, isso eu acho que seria muito importante. Isso é muito interessante de se pensar. Porque tem um instrumental objetivo, concreto, de avaliação da prodometria política. Isso serviria... E aí você... poderia ter para nível de Senado, para nível de vereadores, para o nível de deputados, para o nível de, vamos dizer assim, presidente, prefeito. É algo que vale a pena pensar. Mas veja bem, a gente, por exemplo, pode fazer um estudo não apenas das câmaras de vereadores do Brasil, mas também deputados e senadores. Isso, então. Porque tudo que eles fazem está registrado. E se você levanta, por exemplo, esses novos deputados federais, eleitos porque cantavam, porque jogavam futebol, porque, sei lá, faziam qualquer coisa. Se você faz um pequeno estudo e vê o que eles estão fazendo, é 0,0. Não tem nenhum projeto. Acho que talvez a exceção, que é uma surpresa disso, é o Romário, né? Não sei se você tem acompanhado, que ele tem apresentado até algumas coisas... Mas ele está procurando, eu acho... Se você fizer uma até na área de ciências ele tem. Se você fizer uma análise mais profunda dos projetos dele, ele está mexendo com a coisa dele. Ele quer para ele está mexendo no currículo vitae dele. Sim. É mais para ele ficar... Então, aí são os critérios. São os critérios, né? Mas você quer ver, por exemplo, na área da ciência, você que mexeu tanto dentro de universidade, é um projeto dele, aqui não estou defendendo ele não, só porque chamou a atenção, já que você tocou nesse assunto. É um projeto dele de acelerar o processo de importação de material de pesquisa. Ele foi bem assessorado nisso, é um projeto dele. Porque às vezes fica na alfândega para determinados institutos material, equipamentos que ficam às vezes até mais de ano e ele está com um projeto para acelerar isso. Esse alguém da academia deve ter ido fazer isso, mas ele encaminhou. Com ele, né? Então aí, ele encaminhou. Aí fez o papel, né? Fez o papel. Então veja, um dos pontos que você falou assim, projetos, né, para a gente avaliar, é também ter nessa avaliação dos projetos, porque só quantidade não quer dizer muita coisa, porque pode ter muito projeto que é secundário. Então a gente teria que ter, ou você pensar nessa prodometria política... Pois é, a prodometria qualitativa já é mais complicada. Justamente. Né? Ótimo, excelente. Mas isso é o resultado final. Vulgar. Pois é, você vai dando essas... Por exemplo, o Rogulf. Que tipo de medida a gente pode aplicar aos projetos dele? Quer dizer, ele foi deputado não é federal, ele foi deputado do município, né, de Brasília, de Brasília, Distrito Federal, né, do Distrito Federal. Agora, e ele fez um monte de coisa, né?
se você vai dar uma qualificação mesmo, não é quantificação, qualificação mesmo vai ser um ponto. Os produtos conscienciométricos dele são excelentes, foram excelentes. Tanto que ele foi eleito deputado federal agora do Brasil, né? Com uma votação assim estupenda, né? Votação não quer dizer nada, né? Que o povo do mensalão teve um mensalão e foram reeleitos. Né? Sim, mas ele pelo menos ele foi um deputado distrital complicado, excelente, né? É complicado, mas dessa... tem de compra de voto. Né? Nessa fala do Losch me veio uma outra ideia. Tem essa questão da política que é super interessante, importante e tal, mas com relação também à política evolutiva. Como que você pode medir, quantificar essa questão de programação existencial, de cumprimento da PROEX e tal? Também é um tipo de política, né? A política evolutiva, a política de você estar fazendo as suas mudanças internas e tudo mais. Então, nesse âmbito aí, tem muito trabalho. Mas o VB assim está muito bom e eu só queria parabenizá-la por isso. Marta, a política evolutiva, ela também pode ser medida por cada um dentro do seu micro-universo consciencial, né? Gostei da ideia. Gostei da ideia. Lá? Na página 6, citologia. Citaciologia? Citaciologia. Citaciologia, achou? Achei. Olha lá, os que vivem para o futuro devem parecer egoísta aos que vivem para o presente. E depois o outro. Só os baixos méritos podem ser enumerados. Isso é de um Valdo também, né? O Ralph Emerson. Os que vivem para o futuro devem parecer egoístas aos que vivem para o presente. Quer dizer, a pessoa que está lá, quer dizer, se ela está no futuro, se ela está só pensando no futuro, se ela está só produzindo para o futuro, ela pode parecer egoísta quem está aqui. Você está na produção do seu produto conscienciométrico, uma coisa que vai aparecer lá, no futuro. Mas você só fica pensando nisso? Por que você só pensa lá e não está aqui? Então, por isso, pode parecer egoísta. Você acha que não? Eu achei essa frase bem interessante aqui do Valdo. E depois ele acrescenta. Isso aqui é uma complementação dessa primeira frase. Essas duas frases estavam juntas. Só os baixos méritos podem ser enumerados. Aí ficou confuso, né? Aí ficou só os baixos méritos. Quer dizer, você em tese, você pode enumerar, você pode fazer enumeração de qualquer... Está meio pessimista esse aqui, não está, não? Só os baixos méritos? Eu acho que aqui... talvez a terceira frase justificasse melhor. Por que não, né? Os altoméritos também não os podem? Altos méritos, claro que pode. Ou esses são tão assim, auto-enumerados, são auto-elogiados, que nem se precisa enumerar, né? Eles são, por si só, os altos méritos. Mas que aqui ele fala do poder, né? Que só pode, que só teria condição de, né? Eu não sei o contexto, mas que parece que só aquilo que é de baixo mérito é que pode ser relacionado, identificado, né? Listado. Talvez né? seja mais interessante, ou fosse algum contexto, talvez o contexto desse texto aqui tivesse alguma coisa que justificasse isso, né? Agora, Tânia, você comentou essa citação, né? Só pegar aí para a gente passar para você. E que tem relação. Tem um autor brasileiro, Eduardo Gianetti, não sei se você conhece. Eduardo Gianetti. Auto-engano. Auto-engano, dentre outros. E tem um livro dele, o Valor do Amanhã. Nesse livro, O Valor do Amanhã, é um livro, por sinal, muito interessante, e ele trabalha com dois conceitos. Né? Na verdade, a essência do livro é uma analogia
sobre as decisões que as pessoas fazem na vida, ele faz uma analogia com a questão econômica. Então, juros, lucros e resultados que vai ter conforme a decisão que você toma. Então, ele coloca que muitas pessoas querem o benefício do aqui e agora e, por isso, pagam uma conta mais cara. Igual a gente tem muito isso no Brasil, né? Do ponto de vista econômico, a pessoa prefere comprar o carro a prazo, ela olha o quanto que ela é a mensalidade, se ela consegue pagar a mensalidade. E ela não para refletir que ela vai pagar 2 vezes ou mais do que o preço inicial do carro. Mas, não, eu consigo pagar essa mensalidade, o que importa para ela. Então, ela quer o benefício agora, só que ela paga uma conta maior. E ele transfere isso para a vida como um todo. Quer dizer, outras decisões em relação, por exemplo, ao corpo, em relação a relacionamentos, né, interpessoais, que às vezes as pessoas tomam decisões querendo o benefício imediato, sendo que a conta que vai pagar é muito mais cara. Né? Bom, mas eu estou dizendo isso porque você ressaltou essa questão, né, do futuro e do presente, o parecer egoísta. Ele trabalha com 2 conceitos que eu acho que podem incrementar bem isso aí que você está trazendo, que é o conceito de miopia temporal e hipermetropia temporal. A miopia temporal é aquela pessoa que não consegue enxergar o longe. Então ela está vendo, ela só vê o que tem de oportunidade agora. Caso. Então, justamente. Esse caso. Fala só esse caso do carro. Justamente. Vou pagar 2, 3 vezes mais, mas aí eu posso. Ela vê agora, então ela não consegue ver oportunidade no futuro. E a hipermetropia é justamente o contrário. A pessoa só fica pensando no futuro e ela não consegue ver as oportunidades do presente. Então, eu acho que encaixa bem aqui com a frase que você trouxe do Ralph Waldo Emerson. Tânia, agora na página 8, trinomiologia. Qual? Trinomiologia. Página 8. Na página 8. Trinômio, pró. Proposta, processo e produto. Achei interessante. Pró. Ué, você está fazendo os seus estudos produmétricos, né? Então, você se propõe a alguma coisa, né? Então, a proposta. Aí você vai definir como você vai caminhar, como você vai fazer aquela proposta. De que jeito você vai, o que você vai fazer primeiro? Você vai fazer um levantamento bibliográfico primeiro? Você vai fazer uma outra caminhada de processo. Aí você está definindo o processo. Depois da segunda etapa, o que você vai fazer depois dessa primeira? Depois da terceira, quarta, quinta, se tiver 10 etapas, você vai organizar esse processo passo a passo. E depois você tem o produto, quer dizer, e os produtos em cada etapa. Por isso, é o trinômio pró. Você não achou interessante? Interessante, que vai no seu exemplologia aí. É o que você falou no exemplologia. Legal. Obrigada. Aí a citaciologia, achei interessante a última citação. Quando puder avaliar o que está faltando e exprimi-lo por números, você sabe algo a respeito. Então, é o que justamente nós estamos fazendo, né, no curso da Recim 1, preenchendo e respondendo, avaliando, usando o recurso do conscienciograma, né? A gente vai dando as notas, né, nas perguntas, e vai descobrindo, né, o que já tem de bom, o que está faltando, né, os trafares, né? Pensei nós estamos relação. Nós estamos fazendo isso, né, Kiki? Que é minha colega de Recim 1 e a gente está dando valores, dando ponto no conscienciograma, a gente está fazendo, né, professora? Valoração evolutiva. A professora ali. É isso que a gente está fazendo, está exprimindo, no final, caso aqui, por números, né? Isso, e no final a gente vai preencher o quadro geral, né, e vai ficar bem claro, né, o que está realmente faltando e onde vamos ter que priorizar e colocar mais, empreender mais, né, investir mais. E naquele desenho do conscienciograma, a gente vai ter bem
uma visão desse momento, quando a gente fez essas avaliações, quando a gente definiu esses produtos, que daqui a 2 anos, quem sabe, a gente aumentou, né? Aumentou todas as variáveis. Né? Isso é bem instantâneo, né? É do momento. Qual? Fatologia. Você coloca vários institutos, né, órgãos aí de avaliação. Eu fiquei curiosa. Na fatologia, deixa eu ver aqui. Na 6ª linha de baixo para cima, eu fiquei curiosa como que esse Instituto Produtividade Total dos Fatores isso trabalha, é um instituto, né, segundo que eu entendi, isso é um instituto que faz a PTF, que faz essa análise. O instituto, eu acho que é do Brasil, faz essas análises. Produtividade total dos fatores, quer dizer, todos os fatores que atuam em um processo qualquer, para se obter qualquer produto, eles são analisados pela sua produtividade total. Tânia, vamos voltar à página 6? Isso. Aí em pensenologia, 2ª linha, você coloca os prioropensenes e depois a prioropensenidade. Eu gostaria que você falasse um pouco desses pensenes prioritários no âmbito do produto conscienciométrico. O que você pensou quando você colocou essas 2 expressões? Quando você vai fazer a sua análise, a sua síntese do produto conscienciométrico, você determina quais são os prioritários para aquele momento, para aquele caso, para aquela situação. Então, você define os prioropensenes e aí você vai qualificar, né, a prioropensenidade. Está claro, Marta? Ou você tinha pensado em mais alguma coisa? Não, eu pensei nisso e depois, na página 8, pulando para a página 8, bem no finalzinho, se você pudesse falar de novo o que você entende a respeito dessa politicologia de cada uma delas. A conscienciocracia produtiva, a lucidocracia, a evoluciocracia, a ressexocracia, a recinocracia, a proexocracia e depois a democracia pura. A conscienciocracia produtiva, quer dizer, você, enquanto consciência, e junto com outras consciências, vocês vão produzir ou individualmente ou coletivamente, e isso é determinante, principalmente aqui na nossa comunidade. A lucidocracia, você está usando o melhor que você pode, lucidez, quer dizer, você está com foco na situação que vocês, que cada pessoa determinou para fazer. A evoluciocracia vai ser a política determinada com o pé total, com os 2 pés totais na evolução consciencial. A ressex e a recino, quer dizer, ressexologia, você fazendo a troca, e a recino, a reciclagem integral, interna de cada um, isso atuando na política. Proexocracia, que no caso, estamos aqui em Cognópolis e podemos fazer isso muito melhor com os colegas evolutivos. E a democracia pura é o show de bola, né? Para você atuar politicamente de uma forma mais democrática possível. Tá, ok. Agora, nessa parte que você colocou a evoluciocracia... Qual? Evoluciocracia, é o mesmo aí, mesmo item, né? Ah, tá. Você considera qual prioridade, ou cada pessoa vai ter a sua prioridade? Existiria uma prioridade básica, uma prioridade transversal, uma prioridade assim que pudesse ser estendida a todos os intermissivistas? E quais aquelas que são prioridades
esporádicas, ou secundárias, ou terciárias? Nós temos, assim, uma prioridade comum para todos, transversal para todos, a interassistência evolutiva, né? Estamos aqui para evoluirmos em conjunto, para interassistirmos em conjunto uns aos outros. Agora, existem também sistemas de evolução para cada um, dependendo do que se resolveu junto com um evoluciólogo antes de virmos para cá. Eu entendo assim. É uma coisa que a gente sabe que também as PROECs, elas são mutáveis, né? A gente pode até pedir aí a orientação do nosso mediador, porque existem planos, mas a consecução, ela também pode ou não ter aí as suas ressalvas. Mas tem a condição da cláusula pétrea, né? A cláusula pétrea, nessa questão da produmetria, é a essência do que deve ser avaliado na questão da PROEX. A cláusula pétrea, ela não muda, né? Mas é individual, né? Ela é individual. Ela pode ser para um grupo, pode ser individual também. Né? A PROEX, ela é individual, né? A invulgaridade da PROEX, de cada um, da auto-PROEX. Mas a gente hoje vê e coloca que existem também conteúdos que seriam transversais. Apesar das PROEX serem individuais, singulares, você tem elementos da PROEX que estariam presentes dentro de um grupo nas auto-PROEXs de cada um. Então, por exemplo, novamente, TENEPS. Tudo indica que os membros da CCCI todos tenham que passar pela TENEPS, praticar TENEPS. Então, isso seria um tópico transversal na PROEX de todo mundo. Outro exemplo, a escrita do livro. Então, tudo indica que todo mundo tem que ter o seu livro publicado. Então, a partir disso, elencando esses tópicos transversais, a gente já é um começo para a pessoa avaliar o seu nível de produtividade em relação à programação existencial. Se ela não sabe os detalhes específicos, ela com certeza passa por essas variáveis transversais. Então, aí já tem um ponto de partida muito sério para que a pessoa faça essa avaliação. Né? Ser verbetógrafo, como você está sendo aí, está defendendo pela 5ª vez, não é isso? Então, hoje muita gente tem essa oportunidade. Por que a pessoa ainda não fez? Isso seria um tópico transversal. A questão do verbete. É um tópico transversal. Então, elencando tendo como parâmetro essas variáveis, mesmo tendo a singularidade de cada um, você tem como fazer uma avaliação aí, já pelo menos num nível satisfatório do seu nível de produtividade existencial, evolutiva. O Eucardio quer fazer uma pergunta, depois eu queria também lhe fazer, também relacionada à PROEX. São 2 perguntas, Tânia. Já que o verbete é sobre pesos e medidas, eu tenho a primeira aqui, que é na culturologia. Culturologia? Então, ampliasse a cultura do vale quanto pesa. Que os mais antigos se lembram que era a propaganda de um produto, né? Não me lembro se era sabonete, o que é, né? O que era? Terceira linha da culturologia, final. É, a penúltima linha. Do vale quanto pesa. Eu usei aqui a propaganda do vale quanto pesa mesmo. Quer dizer, você ter um valor, quanto você pesa consciencialmente, cosmoeticamente. Eu peguei dessa propaganda. Essa propaganda é antiga, né? É de um tempo que a gente já existia, né? Já tem um tempo. Já tem um tempo. Ouviu falar, né? Não, mas o que cosmoeticamente você pesa, o que você vale. É essa cultura. Essa cultura que existe aqui na Cognópolis. Né? Desejável que aconteça na Cognópolis. E partindo, então, para as medidas, queria que você ampliasse na teorologia as teorias das medidas em uso. Qual é a página, Euca?
A Fala sempre página a página 7, pra gente. a primeira linha, começa as teorias das medidas em uso. Teorologia. Ué, No final da primeira linha de teoriologia. gente, teoria das medidas em uso. Ah, tá. Ué, o que você está perguntando? Medidas em uso. Quer dizer, você pode fazer um ranking de medidas para você definir o seu produto conscienciométrico da forma mais abrangente possível. E aí às vezes você tem o seu próprio esquema do que você está usando, né? Ou você pode começar a usar alguma medida que você já não usa há muito tempo, ou que você viu o colega fazendo o seu trabalho e usando. Então, as teorias das medidas em uso. É você que faz você que determina esse uso. As que estão mais em prática. Mas em prática, em uso. Você achou difícil o em uso ficou estranho, é? Não, é só para ampliar a discussão. Mas tá. tem uma coisa aí que, às vezes, é necessário, conforme o objeto, criar uma nova medida, não é? Sim. Anel Sim, medida. sim. Por exemplo, nós temos uma na conscienciologia bastante utilizada, bastante discutida. Qual é? Alguém lembra? Medida? Uma medida que é um neologismo, foi proposta pelo professor Valdo. Hã? Não, PSN não é medida. Hã? Não. Isso não é medida. Gente, uma medida, ela é... Não, isso é a ciência. A medida. Com. Medida. O que é o com? Unidade de medida da lucidez. Certo? Então, foi necessário criar um conceito para fazer a mensuração da lucidez. Então, isso é unidade de medida. Certo? E eu trabalho com uma proposta que é do EVOL, que seria a unidade de medida evolutiva. EVOL, né? EVOL. Exatamente. Mas aproveitando, Tânia, então, aqui na penúltima linha da fatologia, na página 7, o que quis dizer com produtos híbridos? Ué, você... Não é nem uma coisa nem outra? Tá misturado, os produtos misturados, né? Porque híbrido, você tem mistura de processo. Se você, no processo, você começou de um jeito, aí você partiu para o outro, então você vai ter o produto que ele é um híbrido de 2 ou 3 ou 4 ou 5 procedimentos distintos. Eu conhecia muito, era semente híbrida. Semente híbrida. E o produto híbrido também, você achou que a ideia é interessante? Assim, aí, produto também pode ser híbrido. Feito. Quem estamos aí? Vamos lá? No estrangeirismologia, na terceira linha, queria que tu explicasse o saber transferir layout das técnicas experimentais. O saber transferir layout, quer dizer, transferir aquele processo, né? aquele jeito de fazer das técnicas experimentais. É isso? Mas esse transferir o que é? De um campo de conhecimento para o outro? Isso que eu queria entender. Pode ser de um campo para o outro, quer dizer, se você faz a própria técnica híbrida, isso que a gente levantou há pouco, né? Você pode usar vários campos científicos, você pode usar várias maneiras de você obter o seu produto conscienciométrico. Quer dizer, saber transferir esse jeito, esse layout, essa maneira, essa técnica, das técnicas experimentais. Perfeito. Lá, próximo. Tá? Se não tem ninguém... Não, eu tenho uma pergunta para fazer. Em relação à proexologia, a pessoa que tem uma baixa produtividade, visivelmente, a pessoa que está ou tem uma baixa produtividade, certo? Produtividade.
a probabilidade dela estar num desvio é muito grande, a não ser por algum fator externo, que de repente ela ficou impedida e ali tem um atenuante. Mas normalmente quando a pessoa está em baixa produtividade, ela está num nível aquém da sua programação existencial, principalmente do ponto de vista de assistência, do que ela poderia estar fazendo. Mas isso não pode nos levar a entender de que uma alta produtividade esteja correspondente à programação existencial. Então, a pergunta que eu quero lhe fazer é: quando uma produtividade alta indica desvio de PROEX? Está fora do que a pessoa veio fazer. Como é que a pessoa sabe isso? Isso tem os amparadores que estão em torno, dão essas informações. Além disso, se ela está fora do que ela deveria estar fazendo, os assediadores e guias cegos também estão no entorno ali atuando. É o que eu entendo, Loche. Porque eu acho que é um ponto dentro desse seu verbete importante da gente até refletir, né? Me veio aqui essa reflexão, porque às vezes a gente até tem muito contato com pessoas que fazem muito, estão produzindo muito, mas essa produção, do ponto de vista do prioritário, ela fica secundária, ela não fica sendo mais importante em relação à programação existencial. E essa produtividade alta, ela camufla esse desvio. Por isso que eu acho que por isso que eu lhe pergunto... E a pessoa não vai ter essas companhias? Mas às vezes não é fácil identificar, porque às vezes a pessoa até ela está fazendo assistência. A produtividade dela até é assistencial. Então por que seria baixa qualidade? Porque às vezes não é assistência prioritária que ela tem que fazer. Por exemplo, a pessoa já tem curso intermissivo, poderia estar se dedicando a TARES e predomina a TACOM. É assistência. Tá. Mas não é o prioritário, certo? E é nesse sentido que eu queria saber de você, quer dizer, como é que vai entrar inevitavelmente, penso eu, que a questão qualitativa. Mais uma vez a gente tem que entrar, é igual que a gente estava falando do político que apresenta projeto, mas só o fator quantitativo não quer dizer nada, porque ele pode apresentar o projeto para não se usar mais estrangeirismo, como tem projetos nesse sentido. Quer dizer, isso não só no fator quantitativo, mas no qualitativo isso é totalmente inadequado. Né? Está ligado esse microfone? Não? Tá. Melhor mudar. Repete a pergunta, porque você acha que o pessoal de fora não ouviu. Poderíamos, então, falar, por exemplo, a pessoa que fica escrevendo, ela fica mais isolada. Ela escreve, tem a produtividade, mas ela não sai para fazer a divulgação. Aquilo fica quase que não reverbera a ideia dela. Por exemplo, eu vejo assim, uma pessoa que veio aqui, que nos ajudou muito, o Vasconcelos, a democracia pública. Pura, né? Ele está lá, ele está escrevendo, mas ele está divulgando as ideias, ele está indo para o mundo divulgar as ideias dele. E a pessoa que só fica escrevendo? É mais ou menos nesse contexto? Não sei. Eu acho delicado colocar isso. Você quer ver um exemplo? Pontes de Miranda. Pontes de Miranda, considerado um dos maiores intelectuais do Brasil na área do direito. Certo. Uhum. Ele ficou só escrevendo. Ele até dava conferência, né? Mas era muito pouco em relação ao que ele produzia. Claro que não é a condição ideal, mas também a gente não pode falar que foi inadequado. Às vezes, naquele momento, ou naquela vida, era para fazer dessa forma. Então, é delicado só por esse fator, entende? Não dá para olhar Mas é bom você colocar isso, é importante. Talvez, se a gente for generalizar aqui, talvez isso já possa se aplicar em muitos casos, isso que você está trazendo. Agora, tem uma outra variável aí que ajuda nisso, ou dificulta nisso, nessa avaliação, né? Que é a tecnologia. Por exemplo, hoje, nós estamos aqui num exemplo disso, né? Com a questão da internet, você não precisa, a necessidade de viajar, ela diminuiu. Não que não seja importante, tenha que se fazer, itinerância é fundamental.
mas você também consegue fazer muito através do ensino à distância, palestra à distância, conferência à distância. A tertúlia é um exemplo vivo disso. Então, como entra essa variável aí? Mas, de qualquer forma, eu estaria divulgando, como você falou, né? A pessoa está promovendo. Então, são aspectos que a gente tem que considerar também. Fala, Tânia. Posso perguntar uma para a Tânia aqui? Isso, pergunta. Tânia, na página 6, na megapensinologia, na linha 2, você coloca: avaliação exige perspectiva. Você pode ampliar isso aqui? Eu não sei se já foi perguntado. Porque Não perguntaram, não. Avaliação exige perspectiva. Eu acho que tem a ver com o que o Lógico estava falando, mas... Pois é, para você fazer, determinar que pontos você vai botar, como você vai qualificar o seu produto conscienciométrico. Você tem que ter uma visão anterior do que você está pensando, para você fazer a melhor avaliação possível, pegando todos os pontos, para você ter um resultado final desse produto, você poder falar dele assim com mais inteligência, com mais perspicácia. Avaliar exige essa perspectiva para você começar a avaliação. Perspectiva, você ter essa visão anterior, né? Ter uma visão anterior para chegar a ter uma distante, cosmovisão. né? Como ela está lembrando. Para chegar a ter uma cosmovisão sobre você, sobre os vários ângulos? Pode ser cosmovisão, pode ser microvisão, pode ser média visão. A cosmovisão, ela é show de bola, né? É o máximo, né? Eu queria perguntar mais uma. Na citaciologia, na penúltima linha, quando puder avaliar o que está faltando e exprimi-lo por números, você sabe algo a respeito. Essa está sendo perguntada, né, Lorde Kerr? Que essa tem a ver com o conscienciograma, quando vocês vão preencher. Pois é, nós colocamos. Provocou vocês. Ela provocou, você queria provocar. Não, isso já foi falado e nós falamos que estamos fazendo, né, eu e a Kay, que a gente está fazendo conscienciograma, né? A gente está transportando para números aquela pergunta que o professor Valdo faz no conscienciograma, e você tem que transformar aquilo em um conceito, em produto, de certa forma, e num número. No caso aí, o indicativo é o número. Eu achei interessante isso, porque essa frase, o conscienciograma, é um belo instrumento para isso. Sem dúvida. Corresponde diretamente. Sempre azul. Posso falar? Tânia, é o seguinte, é sobre a culturologia, na página 9. Estaria, assim, interessada em saber a sua abordagem, a sua opinião sobre a dinâmica evolutiva da cultura enumerativa. Quer dizer, você vai para procedimentos que você determina por número. É isso que a gente estava falando ainda há pouco, né? Transformando a leitura do conscienciograma em um número. E isso deve ter por trás uma dinâmica evolutiva, uma dinâmica que está relacionada com a evolução possível de quem está fazendo, de quem está buscando o seu produto conscienciométrico, de quem está buscando fazer a sua fase inicial, né, que vai começar a determinar que índice vai colocar, para poder saber que alcançou aquele produto. Então, você quer dizer que existe uma hierarquia ou alguns patamares para serem conquistados, adquiridos nessa cultura? Isso parece lógico, não parece? Ou você tem alguma outra ideia que a gente possa debater? Teve um aspecto que você colocou antes, que era assim, a importância do momento evolutivo.
Você falou do conscienciograma e falou do momento evolutivo. Então, aquele resultado é para aquele momento. Agora, aqui, essa dinâmica evolutiva na cultura, quando se fala em cultura, já estamos generalizando que seriam passos dados até da própria humanidade, né? Que caminhos seriam esses, né? Eu não entendi. Não? Que caminhos seriam esses? Então, dessa cultura evolutiva enumerativa para a humanidade. O que seria, assim, prioritário? O que seria mais evolutivo? Eu vou pensar mais na gente, na Cognópolis, né? Sim, pode ser. Então, os nossos, como princípio, como exemplo. Os nossos passos em que a gente, pouco a pouco, vai tendo produtos, vai tendo resultados, vai tendo discordâncias, vai aprendendo. Você vai sendo avaliado, né? Fazendo testes, né? E você, pouco a pouco, vai determinando essa cultura enumerativa que você escolheu. No caso, se eu coloquei aqui, eu estou escolhendo, eu uso bastante isso, né? Eu faço bastante índices, né? Sim. Em quase tudo que eu faço. A minha avaliação quase sempre é enumerativa. Então, pode ser feito, então, um índice evolutivo? Sim. Será que a gente poderia associar isso com a enciclopédia? Os verbetes da enciclopédia ser um índice evolutivo? Isso, então enumerativo. Então eu já tenho... 2.859. Isso, eu já tenho 5 produtos conscienciométricos, foram meus verbetes que eu estou apresentando aqui, o 5º. É isso, né? Eu acho que é isso. E eu não sei, assim, discutindo agora com você, ver se essa dinâmica evolutiva, então, é a dinâmica da humanidade também, se a contribuição da enciclopédia, né, para a humanidade. Sim. Embora hoje ainda restrita ao restrita volume, a um grupo pequeno, mas que vai... Pequeno, isso vai expandir ao número. Com né? certeza. Mas né? em relação à qualidade, eu não sei se é pequeno, não. Ah, sim. Quantidade, né? Pois é. Quali quantitativa, gostei dessa palavra. Qualidade é 1000. Gostei dessa palavra, quali quantificação. Tânia. Tá, obrigada, viu, Tânia? De nada. Na página 7, na fatologia, na 9ª linha, de baixo para cima, você cita aí algumas organizações, né? A International Standard Organization, ISO, depois TQM, o IBOP, o DIESE. Você pode falar um pouco mais do contexto dessas instituições dentro do verbete, né? Por que você colocou? E depois você falar do nosso ICGE, que é o nosso, né, Instituto Cognopolitano de Geografia e Estatística. Qual é a sua opinião, a importância que você vê do trabalho do ICGE, né, já, vamos dizer assim, pensando que é uma dessas instituições, né, importantíssima sobre dados, né, nossa base de dados, comparando aí com essas oficiais, né, DIESE, BOP, enfim, próprio ISO, né, você fazer um contexto aí para a gente dessas instituições e o nosso ICGE aqui na Conscienciologia. Tá, a ISO, quer dizer, ela determinou vários pontos quantitativos da maioria dos produtos, e hoje isso é usado internacionalmente, né, como International Standard. Né. A qualitativa, a TQM, aí os índices já são mais qualitativos, não quantitativos, que também é uma forma interessante de você determinar o produto conscienciométrico. O IBOP, as medidas do povo brasileiro, né, todas baseadas Instituto de Opinião em vários índices, em vários procedimentos. O DIESE, agora, mais estatísticas de estudos socioeconômicos, principalmente coisa ligada à produção industrial, mais a produção industrial, mas com
índices, cadernos, programas, congressos, encontros. O Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade. Outra forma aqui do país de ver a qualidade e a produtividade. É mais qualitativo, né? Não tão quantitativo. A produtividade total dos fatores, o PTF, eu não tenho muitos dados desse organismo. Eu achei isso interessante. Produtividade, quer dizer, também está determinando os produtos encontrados. E a produmetria científica da CCCI, isso em congressos, simpósios, isso está sendo sempre apresentado, né? E o ICGE é fundamental para os nossos trabalhos, para os nossos resultados, para as nossas discussões possíveis, né? Para a gente ver, comparar produtos conscienciométricos que nós produzimos. Ficou muito bom? Não, ficou ótimo, Tânia. Eu gostei dessa progressão que você fez. O ICGE hoje nos dá que a gente tinha isso um pouco mais disperso, nos dá uma medida hoje de quanto nós produzimos. Quanto nós produzimos, isso. Só aquela aba da enciclopédia, nossa, o que tem de informação lá, enfim, todas as outras áreas, né? O ICGE hoje presta um serviço de utilidade pública aqui na Cognópolis Fundamental. Obrigada, Tânia. Até porque estava se falando de políticas públicas, né? O ICGE vai ser uma base para poder elaborar, para a elaboração de políticas públicas da Cognópolis, né? Professora Tânia, aqui mais perguntas dos teletertulianos. Na parafatologia, portanto, na página 7, primeira linha, comente a sinalética energética e parapsíquica pessoal aplicada à produtividade consciencial. Isso quer dizer, quem tem bem estruturado, quem tem bastante índice da sua sinalética, quando está fazendo o seu trabalho de produtividade consciencial, quer dizer, quando está determinando os seus produtos, suas resultantes, vai ter bastante auxílio, vai ter bastante ajuda nesse ponto. Não era isso que... E na sindromologia, na página 9, terceira linha, gostaria que comentasse a síndrome da Robex. Como evitá-la sem ter preconceito com esse padrão comportamental doentio? Como eliminá-la? Como eliminar a Robex? Como evitá-la sem ter preconceito com esse padrão comportamental doentio. Eu acho que isso aí é fazendo desse jeito, primeiro não ter preconceito. Se percebe que você está em Robex, quer dizer, está enclausurado na sua pensenidade, então você... Primeira coisa, ok, eu estou com essa deficiência. Vamos ver como é que eu posso eliminar, como é que eu posso, me conhecendo melhor, fazendo o exercício de se fazer produto conscienciométrico, pode ser uma ideia. Você se entender mais, você se perceber. É meio lógico, né? Você ser capaz de se entender e reconhecer-se, se perdoar e tem que se perdoar, né? E fazer o melhor de si, aprender mais, sair da robotização existencial. O problema, né, Tânia, quando a pessoa gosta da robotização existencial. Mas aí Esse que é a dificuldade, né? Mas ela gosta e se reconhece, eu acho diferente, né? Eu acho que tem muitas pessoas... Ela se reconhece e gosta, Ela não vai mais a fundo. Ela sabe que alguma coisa está inadequada, mas não vai mais a fundo. Né? O problema é esse. O que fazia, né? Tânia,
Eu, semana passada, participei de um curso, Empretec, que é um curso para empresários, muito bom, uma semana de curso. E a grande virada, em termos do empresariado, que o pessoal traz no curso é exatamente a mensuração das metas e dos resultados. Então, não adianta a pessoa ter um monte de meta, um monte de coisa sem poder mensurar. Então, achei muito interessante você trazer esse ponto, justamente hoje. E aí eu queria te perguntar dois pontos. Primeiro, ali na página 10, em produtividade, aquele parágrafo, eu não sei se já foi falado, você trouxe ali o mínimo, mediano e o avançado. Né? Ali no primeiro parágrafo. Isso é do conscienciograma. Explica mais. Explica mais? Aham. Os atributos conscienciais excelentes e úteis. Ok. Quer dizer, as coisas que você tem, que você tem de melhor para poder atuar na busca dos seus produtos conscienciométricos. Representam a essência primária do emprego da cosmoética. Aí eu trouxe isso está no conscienciograma, tem esse detalhe para você relacionar a ética do cosmos em todas as seus trabalhos, em todos os seus trabalhos mentais somáticos, concretizado na forma de saldos. Aí eu fiz uma medida desses saldos. Essa que é a minha pergunta. É o que eu utilizo. Fica mais fácil você colocar um mínimo, um inicial, um mediano, quer dizer, ainda está faltando alguma coisa, mas não está no começo, e o avançado, que seria o máximo para aquele momento evolutivo. Então, dentro disso, a própria pessoa vai estabelecer o seu nível, até onde ela acha que o fôlego dela chega. Sim, a ideia de fazer os índices são interessantes, porque você caminha com as suas próprias medidas. Você faz as unidades medidas de você. Interessante. É referencial pessoal. Interessante. Sim. Boa. O trabalho é comigo, sou eu que estou fazendo, eu posso usar esses 3 índices. Depois eu posso aumentar, mas vamos começar aqui, Tânia. Tá bom. E aí, aproveitando logo abaixo, ali no item 10, transconscienciologia, a conscienciometrização das dimensões cósmicas. Isso aqui, nós colocamos 11 logias que ajudam, são capazes de oferecer subsídios, tá? A quem está interessada no produto conscienciométrico. Essa aqui é você ter consciência e fazer as medidas. Se você puder fazer, do mesmo jeito que você faz os 3 índices para você, inicial, intermediário e avançado, você também pode pegar as dimensões cósmicas e nomeá-las para fins de suas medidas, para fins de seus estudos. Ajuda a pensar um pouquinho mais nisso. Como assim? Como é que eu consigo fazer essa conscienciometrização das dimensões cósmicas? O que você acha que a gente poderia elencar aqui? As centrais extrafísicas, o acesso às diferentes centrais extrafísicas, seria nesse sentido? Isso, as centrais, ao amparador, as comunex avançadas. Que me ocorre aqui, a analogia que eu faço é a questão do homem à medida de todas as coisas, né? Você tem aquela imagem no Renascimento que o homem era a referência justamente no processo do Renascimento. Seria o homem à medida de todas as coisas. Quando você coloca aqui, né, dentro dessa pergunta da Fabiana, a consciência passa a ser a dimensão, a unidade de medida para as dimensões cósmicas. Entende? Então, quando a gente vai, por exemplo, num ambiente extrafísico, paratrosfera, qual é o nível das consciências que estão ali? Pelo nível das consciências que estão ali, eu faço a mensuração daquele ambiente. Eu vou numa comunex avançada. Qual é o nível das consciências que estão ali? Pelo nível das consciências que estão ali, eu faço a mensuração daquele para-ambiente. E, ao mesmo tempo, essa minha capacidade de ir e vir para determinados locais, eu faço a mensuração da minha consciência.
Não sei, só jogando ideia aqui. Ele está fazendo a tertúlia brainstorm também para algumas questões. A gente está pensando. É uma boa, é interessante. Legal. Seriam até 2 padrões de mensuração. Um da própria pessoa em relação Sim. à conexão com os ambientes e outro do próprio ambiente em si. Que vai bater, inevitavelmente, na escala evolutiva. Sim. Mas é você, justamente, a partir da escala evolutiva, ver as consciências que estão presentes para avaliar o nível daquela dimensão. Tá, ótimo. É Boa. porque aqui dá para se entender várias coisas, né? Quando se fala, quando vi aqui dimensões cósmicas, eu estou entendendo dimensão no sentido de da dimensão de espaço físico, né? Dimensão intrafísica, dimensão extrafísica, e foi nesse sentido que eu entendi, mas pode ter outra interpretação aqui, né? Você tem o cosmos todo para determinar índices, parâmetros que você possa colocar, né? Sabe, Tânia, que isso é bem interessante, porque a gente registra as projeções, né? A gente tem o hábito de fazer o registro, mas não de colocar ali uma mensuração, um valor de 0 a 10 ou de 0 a 5. Então, como é que foi essa projeção perante, aí entra o índice que você falou, aquela o médio que foi e o máximo. Isso, aquela que você teve mais lucidez extrafísica. Mas isso é um ponto interessante. Eu vejo, quando se fala assim, né, de 0 a 5 ou de 0 a 10. Mas, dentro daquele item, o que corresponde a 10? O que corresponde a 9? O que corresponde a 8? O que corresponde a 7? Vai ser aquilo que a gente determina, um ponto máximo, 10. Então, 100. Mas o que é o 100? Então, qual é? Porque isso é a minha questão para cada pergunta do conscienciograma. O ideal, meu sonho de consumo é que tivesse assim, se você tirar 8 nessa questão, tem que ter isso. Se for 9, é isso. Se for 10, é isso. Se for 3, é isso aqui. Aí você consegue se aproximar mais. Porque aí eu falo, não, eu já tenho isso, eu não tenho. Porque essa era a dificuldade. Eu participei alguns anos em comissão própria de avaliação, que é uma exigência do MEC para a instituição de ensino superior. Então tem as dimensões do MEC para avaliar uma instituição, e a CPA, né, que chama, a Comissão Própria de Avaliação, ela faz isso como se fosse o MEC, é como se fosse um ensaio. Então a gente tem que usar os mesmos parâmetros, mas muitas vezes você tinha determinados parâmetros abstratos. Você tinha as dimensões a serem avaliadas, só que algumas eram mais concretas e outras eram mais abstratas. E aí o papel que a gente fez inicialmente foi justamente começar a ver, então, olha, lá era no caso de 1 a 5, né? Para ter 5 nessa dimensão, o que a instituição tem que ter? Para ter 4, o que ela tem e o que ela já não tem? Tem que ter isso, aquilo outro, pós-graduação. Você teria um parâmetro para cada patamar daquela variável. Esse que seria o ideal. Por exemplo, os doutorados, agora falando nisso, deixa a experiência na academia, né? Os doutorados, eles eram, né? Já tem 10 anos que eu estou aqui, pode ter mudado, mas era 7. Era o máximo de pontuação para uma instituição que tivesse doutorado. Se tivesse mestrado, o máximo seria 5. Então isso aí, bem determinado, né? A gente sabe que é difícil quando estamos tratando da questão de consciência, que é mais subjetividade, maior subjetividade. Mas esse raciocínio, eu acho que até na conscienciometria lá, deveria, né, ser bem discutido. Porque aí são as notas intermediárias para aquela questão, o que deve conter. Nesse caso que você trouxe, fica bem simples, né? Você tem mestrado? É tanto. Sim. Tem doutorado? Já é tanto. Pode chegar até 7, né? Tem mais outras coisas que vão ver. Conforme tem aquele item lá, né? Mas dentro da Conscienciologia, estudando a escala evolutiva, tem isso, lógico. Porque dentro da escala evolutiva tem cada consciência naquele patamar. Quais são as características, quais são as facetas poliédricas daquela consciência que ela manifesta. Então, dentro da escala evolutiva, por exemplo, no Fundamentos a gente tem, né, o estudo da escala evolutiva. Lá você vai apresentando o perfil, as características, os itens de tudo isso. Então, o problema maior que eu vejo com relação ao estudo do conscienciograma é a gente desconhece a gente. Esse é um fator.
Eu vejo que tem dois, na verdade. Não, mas eu digo assim, um dos Não, fatores... não, é verdade. A gente para pensar muito pouco da gente. O nosso loco é mais externo. Você não conhece o objeto entendeu? a ser avaliado que é você. O objeto a ser avaliado... Tem várias casuísticas que aí reverberam, né? Vergonha, medo, desconhecimento, Perfeito. ignorância. Então, são várias características. Mas a partir do momento que a pessoa começa a buscar o loco interno, que ela procura buscar a dimensão intrafísica dela, aí já começa a mudar a questão da avaliação. Então, mas eu vejo, talvez aí são duas linhas de dificuldade. Uma é o objeto a ser avaliado que a pessoa não se conhece. Concordo inteiramente com você. Mas o outro também é a ignorância quanto ao parâmetro. Porque mesmo que você falou nas escalas hoje, né, para cada um dos patamares, você tem os critérios que correspondem àquele nível evolutivo, nas 2.000 questões do conscienciograma, quando você tem lá uma questão, você não tem, vamos dizer, se a pessoa use para facilitar, de 1 a 10, você não tem bem discriminado o que é a nota 7, por exemplo, naquele item. Entende? É isso que eu estou falando. Então, se a gente tivesse um consenso, isso já facilitaria, porque eu posso até me conhecer muito bem naquele item, mas como eu não tenho clareza do parâmetro, eu de repente vou dar uma nota 3, mas na verdade eu mereceria uma nota 5. Ou eu fiz o contrário, eu dei uma nota 7, quando eu deveria ter uma nota 2. E aí não é nem porque eu me conheço pouco naquele item, mas é porque o meu parâmetro não está claro. Mas esse parâmetro, se é seu, você tem a clareza. Se é seu, você se deu. Você traz aí a situação, eu me dei 3, mas eu mereceria 7. Ou eu me dei 5 e eu mereceria 1. E isso é um equívoco pessoal. Um equívoco pessoal. Mas eu posso eu posso ter esse equívoco. Agora, mas é equívoco. Eu posso ter esse equívoco, eu posso fazer. Pode, mas é equívoco. Eu posso fazer o conscienciograma e aí vai dar um resultado extrapolado, né? Isso. Mas... Até porque oficialmente você tem sim um parâmetro. Serenão. Serenão, O problema é que a gente não conhece. Agora, traduzindo, para cada questão eu teria que saber exatamente. O Valdo fez isso quando fala 20 nesse item. E 0 tal. Agora, o que falta? É justamente o intermediário. Entende? Eu teria que saber, isso por exemplo, a resposta talvez 8 naquele item seria de um evoluciólogo, ou 9. Entende? Então, para cada um da escala eu teria que ter, e aí com isso eu começaria a diminuir a ignorância quanto ao parâmetro. Então, colocar como 5 o desperto, por exemplo? Desperto. Aí dentro do desperto tem as várias categorias de desperto, né? Item a item, mas na verdade é o somatório. Mas dentro da própria categoria de desperto tem várias categorias de desperto também. Então o estudo é abrangente. Para você fazer essa análise, ela não é fácil. Mais desafiante. Mas são questões interessantes do ponto de vista da conscienciometria e da própria prodometria também. Sim, só para contribuir, o mesmo serve para a projeção, a projecionometria. Para que eu dê de 0 a 10, num padrão de projeção que eu tive, qual seria o 10? Isso. Uma coisa é a minha capacidade de inferir um 10, a outra coisa é realmente como a gente poderia classificar. Até porque você poderia falar, 10 se for projeção de mental soma. Então, tudo vai depender. Se for de psicossoma, já perdeu 10. Até 5. Até 5. Pode ser. E outra, dentro de mental soma você teria várias derivações? Sim. Exato. Não é? Sim, porque mental soma você tem quantas projeções distintas mesmo de mental soma? É delicado isso daí. Sim. É delicado. Agora, talvez o parâmetro ele vá mudando também, obviamente. Mas é delicado. Essa questão de avaliação não é fácil. Não é fácil. Por esse problema que você levantou, Alzira, da pessoa não se conhecer. Então, isso é uma dificuldade, mas a outra dificuldade é o parâmetro. A clareza sobre o parâmetro. E assim, o que eu percebo na Consa, a maior dificuldade da pessoa se avaliar é o desconhecimento com relação a ela mesma. Então. Porque lá o Valdo vai colocando várias coisas que a gente precisa dar informação no nosso dia corriqueiro. Qual é o meu tipo de temperamento? Qual que é isso? Qual é o meu trafores? Qual é o meu trabalho? Se a pessoa não tem isso
o que ela vai responder? Então, a escala de referência é em todos os sentidos, tanto na vertical como na horizontal. Sim. Tânia, deixa eu fazer uma pergunta agora logo acima, aqui no finalzinho da página 9, desculpa. Em culturologia, você trouxe várias culturas, e na penúltima linha, ali você falou a cultura do vale quanto pesa. Já falou sobre isso? Essa já foi perguntada, né? Vale quanto pesa, né? Você o ideal é valer mais que pesa, né? Se percebendo, quer dizer, aqui é totalmente individual, né? Você se percebendo quanto você pesa 10, pesa 5, era ferro velho que era assim, era a discussão que a gente estava fazendo, né? Okay. Quanto que eu estou valendo, né? Qual é a minha avaliação para essa situação aqui específica? É o que a gente está fazendo na Recim 1, né? Então, tem ferro velho que vende assim, né? Tem ferro Você arruma velho aí, ó, o que pesar é o quanto vale. Vale mas aí está... Mas está peso, né? Tá balança, né? Mas pode ser qualquer produto. O instrumento de medida é balança. Não é o nosso caso, né? Não, a gente não mede a consciencialidade na balança física, né? Sim. Porque você colocou produto conscienciométrico, mas agora o produto conscienciométrico, conforme o debate está aqui, qual é a vertente? Qual é a faceta da consciência? Qual é o poliedro que você está avaliando? Integral? Como? Hoje eu estava estudando isso, como, por exemplo, assim, eu estava fazendo a pesquisa de... O professor Valdo estudou 172 pessoas, personalidade da história humana, para começar a fazer o conscienciograma. Só que o conscienciograma começou-se a ser pensado com Zéfiro. Então, ao vir por intrafísico, ele começou a pesquisar as personalidades para verificar os talentos, as habilidades, mas em que área que essa pessoa mais se desenvolveu? Porque a gente é poliedro. Nós somos polivalentes, mas nós temos uma área específica de atuação. E aí? Dizem que nós dois, eu e Loche, nós somos políticos. Ainda bem que dizem. Dizem, né? Está lá nosso nome então, vamos nos estudiosos do holociclo, né? Sim. As equipes técnicas. As equipes somos nós. Tânia. Mas aí o que você quer dizer dentro desse contexto? E aí as habilidades, digamos, de vocês dois na política. Como que você faria esse produto conscienciométrico? Já mudaria tudo, entendeu? Até porque eu vejo muito isso. O próprio perfil de políticos é muito diversificado. Por exemplo, você tem aquele político que ele é numa linha sindicalista. Pessoa, tal, do sindicato, tal. Esse é um tipo de político. Você tem o outro que é mais o legislador. É um outro padrão político. Outra faceta e outro perfil, na verdade. Porque, às vezes, uma personalidade não tem as outras características. E tudo é dentro da política. Você tem o outro que é mais executivo. Então, tem o líder, o político, que ele é mais da execução. E por aí vai. Então, você tem diferentes. Tem o outro que é articulador. Ele está sempre nos bastidores, conseguindo articular as pessoas, grupos e tal. Então, você tem os diferentes perfis de políticos. Nossa. Isso é interessante levar em consideração dentro da conscienciometria e aí dentro do que a Tânia está estudando, a prodometria, né? E aí, posso fazer uma pergunta para você? Posso, Tânia? Aí, por exemplo, assim, como fica a ProEx com relação... Isso vem bem claro, a ProEx, que a pessoa vem para aquela linha, a cláusula pétrea dela? Porque a consciência é poliédrica. Sim, o que acontece é o seguinte, é óbvio que a ProEx ela vai considerar o perfil da pessoa. Isso é, inclusive, uma das 14 leis racionais da ProEx. A ProEx corresponde ao perfil. Isso é uma das variáveis. Então, assim, eu costumo falar que a ProEx ela é muito baseada nos trafores. As pessoas têm ideia, que eu considero errada, que as ProEx são baseadas nos trafares. É óbvio que dentro da sua ProEx, você vai ter, no nível, por exemplo, egokármico, a superação de trafares. Contudo, aquilo que é mais sério, pegando no âmbito grupo e policármico, o que vai prevalecer são seus trafores. Obviamente, envolvendo correção de erros do passado.
mas isso a gente não pode descartar. Que a analogia que eu faço é o seguinte: você vai fazer a seleção de uma empresa para o setor financeiro. Então, a empresa, aquele setor é crítico, a área financeira da empresa. Você vai contratar uma pessoa que não sabe nada de finanças? Pelo contrário, o cara é um devedor custo mais. Não. Então, você precisa, para aquela função, alguém que tenha realmente a vocação, os talentos, a experiência para poder realizar aquele trabalho. Certo? Então, o que eu vejo que na ProEx, e a gente falando aí uma escala maior, inclusive Max ProEx, cada um vai ter o seu papel dentro daquilo que a pessoa tem de melhor. Entende? É um somatório disso, mas o predomina a questão dos trafores. A gente não pode deixar de levar isso em consideração. Entende? Está claro. Eu vejo por aí. Aí a cláusula Petra tem relação com isso, mas não é só. Não sei se o meu microfone aqui está funcionando. Foi igual o Tim Maia, não estou ouvindo a minha voz. Ao retorno. Eu sou bem sensível com retorno, então. Então, ficou claro isso daí? Agora, o que a gente considera na questão de cláusula pétrea são dois princípios importantes. Um é o princípio da restauração evolutiva, que já foi até um verbete que eu defendi aqui. E o outro é o princípio da ampliação do acerto. O que são esses dois? Que eles podem ser complementares na mesma ProEx. E todos, Tânia, têm relação com o produto conscienciométrico. Na restauração evolutiva, de maneira sintética, é a pessoa fazer aquilo que ela corrigir aquilo que ela fez de errado. Então, ela vai restaurar. Então, por exemplo, isso é baseado até analogamente na justiça restaurativa que tem hoje. A justiça restaurativa é o seguinte: a pessoa pichou o muro, ela tem que pintar o muro. Essa vai ser, entre aspas, a punição. A pessoa cortou árvores, ela vai agora fazer o replantio. Isso seria justiça restaurativa. Aquele menino que saiu quebrando todas. Então, o certo, pela justiça restaurativa, ele teria que agora plantar as árvores. Então, veja, na ProEx, muito do que a gente veio fazer é corrigir o que a gente fez de errado no passado. Isso é uma linha, um princípio. O outro princípio é da ampliação do acerto. Então, a pessoa ela já vem fazendo algo bem positivo e a tendência agora é ela ampliar a escala disso. Então, por exemplo, a pessoa já veio várias vidas como um médico, vem nessa com curso intermissivo e se torna consciencioterapeuta. Tá? Então, isso é a ampliação do acerto. Então, esses dois princípios vão ser considerados na questão da cláusula Petra. Não tem ninguém? Então, eu vou falar. Não sei. Vamos lá? Tem aqui, eu queria retornar um ponto que foi falado, Tânia e Loche, sobre mais ou menos uma meia hora que se mencionou, dentro das prioridades, né, a mensuração da produção ou da própria produção ProEx. A pessoa ela tem uma capacidade X e ela está fazendo, ela está atuando, ela está produzindo, mas ela pode estar fora da sua ProEx, mesmo com um alto nível de produção. Eu queria retornar a esse ponto, porque isso é um engano bem interessante de ser analisado, né? E queria a opinião de vocês a respeito. Como é que a gente pode pensar um pouco mais sobre isso? É difícil, né? É difícil. Você está produzindo, está fazendo e está fora da sua ProEx. Então, está no auto-engano. A pessoa, a consciência está no auto-engano, que está pensando que está produzindo o melhor para a sua... Porque teria que estar fazendo e não está fazendo. Pois é, aí, Tânia, só para te interromper um pouquinho, algo que eu fiquei pensando aqui. Como você estabeleceu aqui, você trouxe o nível mínimo, o mediano e o máximo. Então, será que, se nós formos avaliar a capacidade máxima, e a pessoa já podendo estar numa capacidade máxima e ainda se encontrando no nível mediano, mesmo produzindo, poderia ser uma hipótese aí de estar fora
ou Tá estar fora. já distante. Quer dizer, está no mínimo, é isso que você está dizendo? No mínimo ou no mediano, podendo estar já no máximo. Não, mas aí não é pela produtividade. Isso é o que a gente até falou, isso é o evidente. Ela está abaixo do que ela deveria estar fazendo. O problema é quando ela está fazendo muito e está acha fora. que está fazendo a ProEx e não está. A baixa produtividade já é mais evidente. Sim. Pois é, difícil, né? Vamos dizer assim, uma variável que tem que considerar é pelo aporte. Ou pelos aportes. Pelos aportes recebidos, né? Porque você avalia aquilo que você recebeu, se você está produzindo, correspondente àquilo que você recebeu. Pode ser uma avaliação. Entende? Então eu vejo que uma saída seria essa, porque uma das técnicas de identificação da ProEx é pela retribuição. Então a sua produtividade, ela é na prioridade da retribuição? Ou seja, ela corresponde àquilo que você recebeu? Então eu vejo que essa seria uma saída para a pessoa começar a pensar nisso daí. Você concorda, Tânia? Sim. Sim, mas a questão dela é que me impactou. Pessoal, alguém está fazendo um monte de coisa. Então. E não seria aquilo que está nas cláusulas da... Se nós pensarmos questão da dispersão. Né? Dispersão, né? A pessoa dispersa que atua em várias áreas, em várias frentes, contribui lá. Um exemplo que o próprio Valdo traz muitas vezes, né? A pessoa com 11 áreas, 6 áreas, 5 áreas de voluntariado, ao mesmo tempo, produzindo e correndo. Até que ponto, né? É algo que a gente talvez pudesse analisar. E com vocês, como é que fica então a ideia que é um verbete que eu estou escrevendo, a capacidade ociosa proexológica? Que a minha ideia é a seguinte: a pessoa está produzindo menos do que né, do que os recursos, trafores, aportes, potenciais, né? E estou tentando pensar aqui para já, né, aproveitar esse gancho, esse tema bom aí que a Tânia trouxe também, para até repensar um pouco lá a minha abordagem, né? Que eu não tinha pensado nisso, que talvez produzindo muito, ela não está com capacidade ociosa, mas ela não está em cima do lance do eixo que teria que fazer. Está dispersa. Não é o prioritário. Está dispersa. Esse que é o problema. Mas lógico, se ela está produzindo bastante, e a produção cosmoética, tarística, como é que você avalia esse desvio? Assim, como é que é? Ela está contribuindo, talvez não seja exatamente a cláusula pétrea, o princípio da restauração evolutiva, o princípio da... Mas olha, você já falou, talvez não seja a cláusula pétrea. Cláusula pétrea tem que ser, né? Sim, se não já está fora. Resposta. Mas vamos pensar só o seguinte, primeiro para clarear o que eu vejo aí, ver se você concorda, Tânia. Primeiro, muita produtividade não necessariamente significa que a pessoa está fazendo o correto. Por exemplo, e nem qualidade. O workaholic pode produzir muito. Não, tranquilo. E é patológico. Tranquilo. Eu estou tentando falar de nós aqui, no caso de ProEx. De nós aqui. O que voluntariado. O que a gente observa hoje na questão do estudo da ProEx? Você, às vezes, tem aquela pessoa que ela atende todos os requisitos que se coloca dentro da Cognópolis ou da CCCI, de uma forma geral, para a pessoa fazer. Ela é voluntária, ela se tornou professora, ela é professora itinerante. Faz TENEP. Só que tá faltando alguma coisa. Faz TENEPS e tal, mas ela sente que não está rendendo como deveria. Apesar de você olhar objetivamente, ela está fazendo muito. Tem produção. O que a gente considera como hipótese, desde o início da Apex, os trabalhos que a gente tem feito, até nos atendimentos que a gente faz? Falta o ajuste fino proexológico. É isso. E o que vem a ser o ajuste fino proexológico? É a pessoa assumir a identidade interassistencial dela. Enquanto a pessoa não assume essa identidade interassistencial, a pessoa ela ainda fica superficial. Então, a falta de identidade interassistencial faz uma superficialidade naquilo que deveria ser prioritário dentro da ProEx. Então, a pessoa faz muito, está em todas, está presente, mas o diferencial, aquela uniqueness, né, aquela que vai ser a essência do papel dela dentro do grupo maior, está faltando. Então, eu vejo muito por aí. Quando eu falo identidade interassistencial,
seria a comparação com identidade profissional, né? Você tem um médico, você tem um engenheiro, nutricionista, enfermeira, química e por aí vai. E você tem a identidade interassistencial, o consciencioterapeuta, o parapedagogo, o progeciólogo, o proexólogo e por aí vai. Então, o parapoliticólogo e por aí vai. Então, você tem que ver cada um aqui, né, o teletertuliano. As pessoas, de uma forma geral, já associam a ela alguma especialidade? Ela é sinônimo de quê? Enquanto ela ainda está muito, né, sem definição, eu vejo que ainda está abaixo. Mas você queria falar, Tânia? Entendi. Muito bom. Pode falar. Essa é a resposta. A identidade interassistencial, essa aí, no caso, você e eu, para a política. Isso é uma delas, eu vejo. É uma mas delas. o que eu tenho hoje forte também é a proexologia, mas a parapoliticologia também. Isso é uma identidade. Ela não é exclusiva, com certeza. Ela pode ser constituída de vários itens. Pessoal, chegamos no nosso final aqui. Deu um bom debate, hein, Tânia? Esperamos os próximos verbetes. Interessante, né? Um debate você e mais outras pessoas também. Então, isso é bem rico, bem rico. Na política, quem tem identidade interassistencial política é assim, né? Ajuda, né? Ajuda. Bom, então, esperamos os próximos verbetes e os próximos debates. Obrigado pela participação. Queria agradecer, então, a participação dos tertulianos aqui presentes, a participação dos teletertulianos também, da equipe aqui da infraestrutura, a equipe de amparadores, e vamos para os nossos comerciais. Obrigado. Nós tivemos 24 assinaturas na lista de presença, 30 perguntas presenciais e 7 perguntas online. Nos recados nós temos Marta, com primeira semana paracientífica, Keiko, com dinâmica do completismo verbetográfico, Alzira, profilaxia e superação da síndrome do impostor, Eliana, lançamento Enciclosapiens, Beatriz, congraçamento das ICs. Boa tarde a todos. Nós queremos convidá-los para a primeira semana paracientífica da Conscienciologia, que será realizada no período de 21 a 27 de julho de 2014. Nessa semana paracientífica, nós vamos ter o primeiro simpósio Teáticas da Conscienciologia, entre 25 a 27 de julho, e o tema é pré-intermissiologia. Venha debater conosco, independente de qual seja a sua especialidade conscienciológica, como você vai atuar na pré-intermissão, ou seja, depois que você morrer, depois que você dessomar, a sua liderança interassistencial vai ser por intermédio de qual especialidade da conscienciologia. Nós vamos ter vários debates, várias atividades voltadas à pesquisa, e nós estamos querendo que vocês participem. Todos, então, estão convidados. As informações e inscrições pelo telefone 045-3525-2652. Repetindo o telefone, 045-3525-2652. Obrigada e até lá. Boa tarde. O nosso convite é para os verbetógrafos em fase de elaboração do seu verbete e que já fizeram o programa Verbetografia. Então, os verbetógrafos, principalmente os que não moram em Foz do Iguaçu e que estão de visita, passando uma temporada aqui em Foz do Iguaçu, a participarem do completismo, a dinâmica do completismo verbetográfico, na sala da Enciclosapiens, e que acontecem às sextas-feiras depois da tertúlia. Então, essa dinâmica oferece campo otimizado para impulsionar a produção verbetográfica, né, com esclarecimentos de dúvidas. A inscrição precisa ser feita de forma antecipada, podendo ser por um dia ou por um período. A inscrição é feita na recepção do CAEC. Obrigada. Olá, pessoal, boa tarde.
gostaria de convidá-los para o curso Profilaxia e Superação da Síndrome do Impostor. Era o que nós estávamos comentando e debatendo aqui na tertúlia. O quanto que a pessoa ou a consciência já consegue identificar, eu acho principalmente identificar a identidade assistencial. A profilaxia e a superação do síndrome do impostor é bem isso. Nós vamos avaliar, buscar, pesquisar o que faz uma pessoa não assumir os seus talentos, seus trafores e suas facilidades. As inscrições podem ser na recepção do CAEC pelo telefone 45 35 25 26 52. Obrigada. Boa tarde. Nós queremos convidar todos vocês, tertulianos, teletertulianos, comunidade conscienciológica cosmoética internacional em geral, para o lançamento de mais uma IC, a Enciclosapiens, a Associação Internacional de Enciclopediologia Conscienciológica, a conhecida IC da verbetografia, que vai ser lançada oficialmente no dia 21 de dezembro, sábado, 19h30, no Auditório do Discernimento. Esperamos todos vocês lá. Obrigada. Boa tarde a todos. Estou aqui para convidá-los para o congraçamento das ICs que acontecerá aqui em Foz, de 6 a 8 de dezembro. Estará acontecendo as comemorações do 25º congraçamento das ICs em Foz do Iguaçu. O cerimonial de abertura será na próxima sexta-feira, às 19 horas, no Discernimento. E às 21 horas haverá um jantar no Iguaçu Resort Hotel. O jantar é por adesão antecipada. No sábado, dia 7 próximo, das 15 às 18, no Salão da OEC, estará acontecendo a exposição das ICs e a comemoração dos 10 anos da OEC. No domingo, dia 15, haverá a inauguração da primeira fase da Alameda, Técnica de Viver no campus da Sinvex. Aguardamos a sua presença. Obrigada. O verbete para amanhã será interação, farturologia, desperdiciologia, especialidade discernimentologia, verbetógrafa Eliana Manfroy. Obrigado a todos.